Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, turma de processo do trabalho. E aí, galera, aula 10, ainda sobre o nosso plano 6, mas a aula 10 já, viu? Aula 10, plano 4 esse, velho. Então, pra mim que não é 100, não. Mas beleza, tem alguma coisa errada aí. Mas enfim, aula 10, né? Na aula 10 a gente vai dar continuidade. Vamos dar continuidade aí ao petição inicial, a gente estava falando, vamos terminar a parte de petição inicial e talvez a gente já comece a falar de contestação. Talvez. Não vai correr muito não, tá? Porque é um assunto bem interessantezinho a gente fazer essa comparação do finalzinho da petição inicial com o processo civil. Processo do trabalho, comunção e tal. Eu expliquei aí as partes da petição inicial, os requisitos da petição inicial e a gente parou no pedido, não foi? Paramos no pedido, né? O pedido tem que ser certo, determinado, detalhe, indicando o valor, aquela coisa toda. Beleza. E quais são os tipos de pedido que a gente vai ter aí na seara processual? Né? Quais são os tipos de pedido que a gente vai ter na seara processual? O primeiro deles, a gente pode ter pedidos simples ou pedidos cumulados. Tá? A gente pode ter pedidos simples ou pedidos cumulados. Como assim, Tiago? Simples ou cumulados? Veja bem, eu posso ter um único pedido, ou seja, que é derivado da causa de pedir, só aquele pedido. Tá? O empregado relata que fazia uma jornada de trabalho exaustiva e pede pagamento das horas extras. A condenação ao pagamento das horas extras é um pedido simples. E pedidos cumulados são bem comuns, né, na Justiça do Trabalho. São vários pedidos, né, na Justiça do Trabalho são comuns. Por que é comum? Porque de uma única relação de trabalho eu tenho N direitos que podem ser vilipendiados. Tá? De uma única relação de trabalho eu tenho N direitos que podem ser vilipendiados. Então, né, a gente pode dizer que são pedidos cumulados. Tá? Pedidos cumulados. Eu posso ter pedidos cumulados na Justiça do Trabalho? Sim. Certo? Eu posso ter pedidos simples, um único pedido, gerando direto da causa do pedido, e pedidos cumulados. Tá? Vários pedidos. Tá? Exemplo, Tiago, que eu não estou conseguindo mensurar. Pronto. A pessoa trabalhou para o empregador, só que esse empregador nunca lhe pagou 13º, nunca lhe pagou férias, não pagava as horas extras e nunca lhe pagou o adicional noturno. Você entra com ação e vai pedir todos esses pedidos que são derivados de uma única relação jurídica, que é o seu contrato de trabalho. Tá? Que é o seu contrato de trabalho. Então a gente pode dizer que são pedidos cumulados, ou seja, vários pedidos em uma ação só. Certo? Vários pedidos em uma única petição inicial. Pedidos cumulados. Beleza? Até aí, tranquilo, né? Vamos seguir. A gente pode ter também a classificação dos pedidos em pedido principal, pedido acessório ou pedido implícito. Pedido principal, pedido acessório ou pedido implícito. Vamos lá. O que é o pedido principal? O pedido ele é considerado principal quando um pedido ele deriva diretamente da causa de pedir. Então, o pedido ele derivou diretamente da causa de pedir, ou seja, a sua fundamentação, né? A sua fundamentação gerou aquele pedido, né? A sua fundamentação fática e jurídica, lembram, né, da teoria da substanciação? Então, a sua fundamentação fática e jurídica ela gerou aquela causa de pedir. Então, a gente vai ter aí um pedido principal, tá? Não é pelo fato de eu ter pedidos cumulados que eu não posso ter vários principais, não. Desde que eu tenha várias situações, né? Por exemplo, estou pedindo hora extras por conta da jornada exaustiva. Estou pedindo férias porque nunca recebi férias no contrato de trabalho. Estou pedindo adicional noturno porque trabalho na hora noturna e não recebi. Ou seja, são várias causas de pedir e cada uma delas vai ser o seu pedido principal. Ainda assim, são pedidos considerados principais. Tá? Então, posso ter principal simples, principal acumulado, mas ainda assim é principal, já que deriva diretamente da causa de pedir. Beleza? Derivou diretamente da causa de pedir, esse pedido é considerado principal. Eu tenho também pedidos que são considerados acessórios. Tá? Eu tenho também pedidos que são considerados acessórios. E o que é esse pedido acessório, gente? O pedido ele vai ser acessório quando ele deriva do principal. Ou seja, quando o deferimento do principal automaticamente deferir o acessório. Professor, está meio complicado agora, viu? Porque isso aí eu aprendi em civil, né? Que o acessório ele segue o principal e tal. A lógica é essa. A lógica é essa. Mas como vislumbrar isso em um processo? Principalmente em um processo do trabalho. Exemplo. Vamos lá. Uma verba que tem natureza remuneratória, né? Uma verba paga durante o contrato de trabalho, que tem natureza remuneratória, ela
vai incidir para a base de cálculo de alguns encargos sociais do empregador, assim como vai incidir para a base de cálculo de outras verbas que o empregador tenha a pagar ao empregado. Teórico demais, né? Vamos lá. Então, se o empregado é contratado para trabalhar numa empresa ganhando um salário de R$ 1.200, olha, seu salário vai ser de 1.200. Mas mensalmente ele trabalha em ambiente insalubre, de grau médio, e recebe aí R$ 200 de insalubridade. Quanto é a sua remuneração? 1.400, né? 1.400 é a sua remuneração, não é mais 1.200. 1.200 é o salário, mas ele tem um adicional, né? Um complemento salarial próprio, que é o adicional de insalubridade. Então ele recebe por mês 1.400. Quanto é que o empregador vai descontar quanto é que o empregador vai depositar o FGTS para ele por mês? 8%. 8% de 1.200, que é o salário, ou de 1.400, que é a remuneração? Da remuneração. O aviso prévio, caso ele seja demitido, vai ser calculado em cima de 1.200 ou de 1.400, que é a remuneração? Da remuneração. As férias, quando ele tirar as férias, vai ser calculadas em cima de 1.200 ou de 1.400, que é a remuneração? 1.400. Entenderam, gente? Entendeu? Ou seja, o fato dele receber esse complemento salarial mensalmente vai implicar no aumento, né? No aumento, por reflexo, nas outras verbas pagas que o empregador, nas outras verbas pagas pelo empregador, que tem como base de cálculo a remuneração. Então, ele vai receber todas as outras a mais mensalmente, porque ele recebia ali um complemento salarial próprio. Mas imagine o empregado que trabalha na insalubridade, mas o empregador que não paga. Imagine esse. Tá cheio. Vamos imaginar que ele trabalhe num hospital e o empregador, por dificuldade financeira, não vai pagando o adicional de salubridade. Sabe que tem que pagar, mas não vem pagando. Ele, então, um certo dia, resolve entrar com ação trabalhista para rescindir o contrato de trabalho por culpa do empregador, que está deixando de cumprir uma das suas obrigações de contrato. 483 lá da CLT. Ele entra com a sua petição inicial. Ele pede o quê, gente? Qual o pedido principal dele? Veja, olha a situação. Ele estava trabalhando no hospital. Deveria receber um adicional de salubridade por conta do agente biológico que ele tinha contato, pelo menos, né? Deveria receber. Entretanto, não recebia mensalmente. Ou seja, o empregador não pagava e sabia que quem pagava não pagava. E aí, ele vai entrar com ação. Olha o fato, qual foi? Trabalhava em ambiente insalubre, sujeito a agente biológico, sem nunca ter recebido adicional de insalubridade. Qual o pedido? Principal, que deriva desse fato. Condenação do empregador no pagamento de todo adicional de insalubridade do contrato de trabalho. Esse pedido é principal. Qual vai ser o pedido acessório? O pedido acessório vão ser os reflexos desse adicional de insalubridade nas outras verbas pagas durante o contrato de trabalho, porque se ele tivesse recebendo normalmente, ele teria recebido adicional de insalubridade em cima de quê? De férias, de 13º, de FGTS, de aviso prévio, todas as outras verbas que tem como base de cálculo a remuneração. Como o empregador tolheu esse direito dele lá durante a relação trabalhista, ele agora pede o principal e pede o acessório. E assim como é no direito civil, o juiz, ao apreciar o principal e indeferir, o que acontece com o acessório? Toma a mesma natureza. Tá? Então, o pedido é pagamento do adicional de salubridade durante toda a relação contratual. Acessório, reflexos do pagamento anterior nas demais verbas do contrato de trabalho, tais como férias, 13º. É bom esclarecer tudo isso, tá, gente? É bom esclarecer para demonstrar conhecimento, tá? E lembre-se também, com relação ao adicional de salubridade, que ele não vai incidir sobre o repouso semanal remunerado, já que é uma verba paga de forma mensal. Ela não incide sobre o repouso semanal remunerado, tá? Então, principal, pagamento do adicional de salubridade. Pedido acessório, reflexo do pagamento do adicional de salubridade nas demais verbas do contrato de trabalho, tá? Nas demais verbas do contrato de trabalho,
que eu não recebi, porque eu não recebi o adicional de salubridade. Se eu tivesse recebido, eu não estava pedindo nem salubridade, nem os acessórios. O acessório segue a sorte do principal. Se ele não conseguir provar que trabalhava no adicional de salubridade, ou se o perito do juízo verificar que ali não estava sujeito a uma condição insalubre, ele perde também os acessórios, tá? Então, principal acessório, beleza? Pedido implícito. O pedido implícito a gente já viu, você já deve ter visto aí também, quando estudou o princípio da extrapetição. Pedido implícito é o seguinte, gente, é aquele pedido que o juiz, por força de lei, mesmo que a autora não tenha pedido, ele tem que deferir, tá? Ele tem que determinar, aí ele tem que deferir. Uma vez deferindo, ele, olha, é um pedido implícito, ou seja, que vai de encontro até o princípio da congruência, de que a petição inicial é que vai determinar a atuação do magistrado. Mas o magistrado, ele é um servidor público. E como servidor público, ele tem que seguir o que diz a lei, o princípio da legalidade na administração pública. Sendo assim, se a lei diz ao magistrado que se ele condenar a parte em algum valor pecuniário, ele deve aplicar juros e correção monetária, mesmo que a parte não peça lá na inicial, mesmo que ela não peça, o magistrado vai condenar, porque é um pedido implícito. Tá? É um pedido implícito. Se diz o quê? Não, o autor pediu aquilo que está na lei, e a lei diz que quando eu condenar isso aqui, eu devo também acrescer esse pedido implícito, no caso, por exemplo, a condenação ao pagamento de custas judiciais. Ninguém precisa pedir. Tá? E por aí a gente vai. Certo? Há uma discussão doutrinária e até jurisprudencial, não há posição ainda formada a esse respeito. Opa! Chega aí, cadê? Então, não há uma opinião ainda jurisprudencial formada, mas há posicionamento que se os honorários advocatícios deveriam representar pedidos implícitos ou não, ou seja, se a parte deveria pedir isso de forma expressa ou não. Tá? Então, atualmente, a linha dos magistrados, é de que os honorários advocatícios, eles representam uma despesa do processo, porque é uma despesa pelo processo. Isso são subvenciais, tá, gente? E como eles representam uma despesa do processo, a própria legislação já determina o pagamento deles. Então a parte não precisa necessariamente pedir. Se vocês olharem lá os artigos 789, 790 e 91, por seguinte, quando trata das despesas processuais, ela fala dos honorários advocatícios. Então já diz que o juiz deve condenar. Então houve valor pecuniário acrescido, houve um aproveitamento econômico, deve vir os honorários advocatícios. Então eles representariam sim um pedido implícito. Essa é a atual posição. Há uma inclinação para isso, tá? Há uma inclinação, a tendência deve, com certeza, já vi posicionamentos até isolados de ministro e tal, TST, então a tendência deve ser o TST firmar esse entendimento. Beleza? Outra classificação. Pedido alternativo e pedido sucessivo, tá? Pedido alternativo e pedido sucessivo. O pedido ele vai ser alternativo quando a obrigação pleiteada puder ser cumprida de duas formas, tá? O pedido alternativo, quando a obrigação pleiteada, ela puder ser cumprida, ou seja, em resumo, o autor acionou o Poder Judiciário e ele, ao acionar o Poder Judiciário, pleiteando ali a sua pretensão resistida, que teve resistida, ele aceita a solução de duas formas ou mais, ele aceita. Então vai ser um pedido alternativo. Exemplo, pedido alternativo é o seguro-desemprego, tá? Seguro-desemprego, a própria lei do seguro-desemprego diz que se o empregado não receber o seguro-desemprego por culpa do empregador, o empregador vai lhe pagar uma indenização equivalente a esse valor. Então ele vem pedir alternativamente, eu quero o pagamento do seguro-desemprego que eu não consegui receber, ou a indenização equivalente, pedido alternativo. Tá? Ou um ou outro, concordo. Certo? É diferente do chamado pedido sucessivo. Tá? Tá lá no artigo 326, tá ok? Tá no artigo 326 do CPC, né? A CLT era omissa, então no 326 do CPC a gente tem aí o que seria o pedido sucessivo. O pedido ele vai ser considerado sucessivo quando você tiver um pedido principal e um pedido subsidiário, tá? Quando você tiver um pedido principal e se esse pedido principal não puder ser acolhido pelo magistrado, o magistrado vai para o subsidiário. A parte se satisfaz também, tá? É claro que ela quer o principal, ela deseja aquilo ali, mas, se não for possível, ela vai para o subsidiário. Então, como é que eu posso dar um exemplo aqui de pedido sucessivo, chamado pedido sucessivo, no processo do trabalho, tá? Apesar da cisânia que existe na doutrina, mas
o pedido seria sucessivo quando a pessoa está pleiteando a reintegração no contrato de trabalho. Tá? Um empregado que tem estabilidade, por exemplo, empregado que tem estabilidade, vou botar dirigente sindical, tem estabilidade, mas o empregador não quis saber, demitiu. Para ele, dirigente sindical, claro, até pela própria função a ser exercida, o interessante é que ele retorne para a empresa. Então, o pedido principal dele, né, é retornar à empresa. Até porque lá, dentro da empresa, ele consegue exercer o seu mandato. Entretanto, sucessivamente, se não houver possibilidade de concessão desse pedido, ele pede a indenização equivalente dos salários do período da estabilidade. Tá? Então não é ou aí não, viu? Porque ele quer mesmo, o que ele deseja é voltar. Porque ele sabe que tem direito à estabilidade. O que ele deseja realmente é voltar. E até porque ele, para exercer a sua função de dirigente sindical. Entretanto, se aquilo não puder ocorrer, aí, subsidiariamente ele pede a indenização dos períodos em que ele ficou aí afastado de estabilidade, o empregador tem que pagar. Tá? Então, alternativa e sucessiva. Os pedidos eles podem ser classificados também como líquidos e ilíquidos. Tá? Pedidos podem ser classificados como líquidos e ilíquidos. E o que seria isso, Tiago? Bom, pedido líquido é aquele pedido que tem o seu valor quantificado. Tá? Então eu quero o pagamento de 5 horas extras por mês no valor de R$700. Pronto, é um pedido líquido. Agora o pedido é considerado ilíquido quando não for possível a sua quantificação ou mensuração econômica. Vai ser um pedido ilíquido. Exemplo, eu quero que o empregador promova a minha assinatura da carteira de trabalho. Pronto, é um pedido ilíquido, não tem como, não tem valor pecuniário. Você quer uma obrigação de fazer. Né? Você quer que o empregador assine sua carteira de trabalho e acabou. É um pedido ilíquido. Os pedidos eles podem ser também considerados, e agora a última classificação de pedidos chega, né, tanta classificação, combinatórios. Tá? Os pedidos eles são considerados combinatórios quando a parte pede que a outra cumpra uma obrigação de fazer e que o juiz comine uma multa diária, tá? Que o juiz aplique uma multa diária de sorte a pressionar que essa parte cumpra a sua obrigação. Tá? Então, no exemplo anterior, que eu disse, olha, eu quero que o empregador, no prazo de tantos dias, assine minha carteira de trabalho sob pena de multa diária. O juiz comina, sabe? Isso é um pedido combinatório, ou seja, um pedido que vem acompanhado, né? Um pedido de uma obrigação de fazer que vem acompanhado de uma determinação do magistrado, tá? Pedido combinatório. Alteração da petição inicial. A petição inicial ela pode ser alterada de duas formas, tá? Tá quente, viu? Não deixa não de estar aqui, que eu estou acostumado. Uma sauna. A petição inicial ela pode ser alterada de duas formas. Ou por emenda, ou por aditamento. Ou por emenda ou aditamento. Qual a diferença, Tiago? A diferença é a seguinte, a emenda é para corrigir, tá? Retificar a petição. Vai emendar quando você vai corrigir algum defeito na petição inicial. Né? Quando você não preenche algum requisito, o juiz dá um prazo para você emendar a petição inicial. É emenda. E aditamento é quando você quer acrescer alguma coisa à petição inicial, certo? Ela está toda completa, só que você esqueceu um detalhe. Você vai querer acrescer aquilo ali, mais aquele pedido, alguma coisa nesse sentido. Você vai aditar a petição inicial. Então, emenda e aditamento. Essas são as formas de alterar a petição inicial. Tem prazo? Tem. Em respeito ao princípio da perpetuação da competência, eu posso alterar a petição inicial até determinado momento. Por quê? Porque é essa petição inicial que vai estabilizar a lide. Então, se eu nunca parar de alterar, a lide nunca vai se resolver. E a prestação jurisdicional não encerra nunca. Então, vai ter uma hora que diz, opa, parou, Tiago, está esculhambando demais. Toda hora. Então, quais são esses limites? Em primeiro lugar, independente da vontade da outra parte, eu posso alterar a petição inicial? Posso. Até quando? Até a citação dela. Até a citação da outra parte, está aqui, artigo 329 do CPC, até a outra parte ser citada, eu posso alterar a petição inicial. Certo, gente? Tá? Que você sabe que a citação no processo de trabalho se dá através de notificação, né, pelos correios. Então, até ele receber, ou então o oficial de justiça entregar, ou então o prazo final do edital, que são as formas de comunicação dos atos processuais, até que ocorra ela, eu posso alterar. Tá? Então, entrei com a ação hoje, foi distribuída, marcada a audiência lá,
depois do coronavírus, fé em Deus. Em junho, marcada a audiência para junho. O oficial de justiça saiu para entregar a notificação reclamada, que é um empregador rural. Entregou a notificação no dia 3 de maio. 3 de maio de 2020 ele entregou a notificação. Até o dia 2 eu posso alterar a petição inicial e não preciso pedir nada a ninguém. Até o dia 2 eu posso alterar. Ou corrigindo um erro ou aditando alguma coisa. Certo? Ou corrigindo ou aditando. Então até o dia 2 eu posso. A partir do dia 3, Thiago, aí só com a autorização da parte contrária. Ou seja, só com a concordância da parte contrária. Se a parte não concordar, eu não posso alterar. Certo? Então, só com a concordância da parte contrária. Então, até a citação, eu não preciso da concordância. Depois, eu vou precisar da concordância da parte contrária. Beleza? Vamos lá. E, mesmo a parte concordante, Tiago, eu posso alterar a qualquer momento? Não. Quando o processo chegar na fase da distribuição do ônus probatório, ou seja, no saneamento das provas, que geralmente no processo de trabalho ocorre na audiência de instrução, se tiver, ou até se for uma audiência una, quando o juiz vai começar, depois que ele dá a oportunidade para as partes se manifestarem sobre os documentos, ele vai começar a instrução, que o juiz está distribuindo o ônus probatório, que hoje ele tem que distribuir o ônus do quê? Ou seja, o juiz tem que dizer quem vai provar o quê. Então, até esse momento processual, eu posso alterar com a outra parte concordando. Mas depois do saneamento, nem com a outra parte concordando, eu não posso alterar a petição inicial. Nem emendar, nem aditar. Tá? Então, tem esses dois momentos. Até a citação, não precisa de concordância. Até o saneamento, com concordância. Depois da citação e até o saneamento, com concordância da parte contrária. A petição inicial, ela pode ser indeferida pelo magistrado. Não ocorre muito no processo do trabalho, mas eu vou mencionar, porque o processo do trabalho a gente tem o princípio da simplicidade. O magistrado, ele é orientado, inclusive, súmula do TST, que determine ao máximo, preserve ao máximo a petição inicial por conta do juiz postulante, aquela coisa toda e tal. Acredito que se a parte estiver construída com advogado, não deveria aplicar o artigo 330 da CPC. Mas enfim, tá cá. O que é que diz o 330? A petição inicial ela vai ser indeferida quando, em primeiro lugar, ela for inepta, tá? Ela for inepta. Quando ela for inepta, ela vai ser indeferida. Guarde esse inepta aí, viu? Espera um pouquinho. No inciso 2 ele diz quando a parte for ilegítima, ou seja, quando ocorrer ilegitimidade de parte. Mas a ilegitimidade de parte, na justiça do trabalho, geralmente é observada em matéria de mérito. Né? O juiz vai observar lá na sentença. Então, raramente ele vai indeferir. Pode ser que ele consiga. Então, se ele observar que a parte não é legítima, ou seja, que não é aquela parte que deveria estar ali em um dos polos da demanda, a petição inicial ela vai ser indeferida. E, por fim, quando o autor não tiver interesse processual. Quando o autor não tiver interesse processual, a petição vai ser indeferida. Faltou para ele interesse... Gente, o que é esse interesse processual? Eu vou me lembrar de uma professora minha, que já está inscrita no canal, tchau para ela, e que na aula lá do processo civil, ela tentou explicar para a gente o que era esse interesse processual, e hoje eu digo a ela que, graças a Deus, eu não entendi na aula dela. Mas, enfim, esse interesse processual é o seguinte, é quando o processo for útil e adequado. Então, há interesse processual quando esse processo ele é útil para a parte e quando ele é o meio adequado que a parte puder utilizar, que é recorrer ao Poder Judiciário com o processo para obter a prestação jurisdicional. Então, tem que ser útil e adequado. O que seria um processo útil para a parte? Bom, por exemplo, se as partes não têm nenhuma lide, tá? As partes simplesmente já fizeram o acordo delas, já querem só... Não tem lide, não teve lide por conta daquilo ali. E a parte que recorreu ao Poder Judiciário, não carece de utilidade, ou seja, falta interesse. Falta interesse para ela. Tá? Ou se ela escolheu um procedimento inadequado, vai faltar interesse também. Tá? Vai faltar interesse também para a parte, ou seja, a petição inicial vai ser indeferida. Voltando à inépcia, e para terminar a aula de hoje, quando é que ocorre a inépcia? A inépcia está descrita no artigo 330, parágrafo 1º do CPC. E ele diz que ocorre a inépcia da petição inicial, primeiro, quando lhe faltar pedido ou causa de pedir. Óbvio. Como é que a outra parte vai se defender? De quê? Entra com ação trabalhista, olha, sou fulano, trabalhei tal, e requeiro aqui meus direitos. Quais? É inépcia, gente.
né? É inépcia. No processo de trabalho, às vezes acontece isso, o juiz até manda emendar, ou manda, no caso, emendar, corrigir a petição inicial, mas ele poderia indeferir. Então, faltou pedido ou causa de pedir, é inépcia. Segundo lugar, quando o pedido for indeterminado, ou seja, lembre-se que o pedido tem que ser determinado. Então, se ele não for determinado, a parte simplesmente disser, eu quero hora extra. Sim, mas quantas? Não, eu trabalhei fazendo jornada sobre jornada, eu quero hora extra. Sim, quantas? Tem que determinar. Tem que individualizar na sua qualidade e na sua quantidade. Não fez? Inépcia também, tá? Então, vai ser indeferida a petição inicial. Então, o inciso 3, ele diz que ocorre a inépcia quanto dos fatos narrados não decorrer a lógica da conclusão. Ou seja, quando ele narrar os fatos, mas pedir outra coisa. Tá? Quando ele narrar os fatos, mas pedir outra coisa. É claro que se for um erro de digitação, um erro grosseiro, alguma coisa assim simples, o juiz pode até, né, aceitar. Agora, se for uma coisa trabalhada, ou seja, ele vem a todo momento falando de adicional, de adicional noturno, de adicional noturno, de adicional que foi e tal, e lá embaixo ele pede pagamento de adicional de salubridade. Aí fica difícil. Tá? Então a conclusão, né, ou seja, de todos os fatos narrados, você não teve lógica com a conclusão. Então fica difícil o deferimento. E o inciso 4, que é o último, também vai ser considerada inépcia da petição inicial, também, né, a petição inicial ela vai ser inépta quando ela contiver pedidos incompatíveis entre si. Tá? Quando ela contiver pedidos que são naturalmente incompatíveis, que não há uma possibilidade da pessoa, por exemplo, o pedido ele decorre do fato. Então, quando não há possibilidade da pessoa ter passado por aqueles fatos que são incompatíveis um e outro, né, os pedidos são incompatíveis entre si, ou é um ou outro, a petição inicial pode ser indeferida. Geralmente, né, por inépcia, mas geralmente o juiz ele dá um prazo para a pessoa escolher, né, arrumar a casa lá, um prazo de arrumação, como a gente chama. Tá? Ele dá um prazo de arrumação para ele. Ele diz, macho, diga aí, o que é que você quer mesmo com essa petição? Tá? Então, quando houver incompatibilidade entre os dois pedidos, né, que ele tiver esses dois pedidos que são incompatíveis entre si, né, aí, de fato, fica meio difícil de deferir. Tá? A petição inicial ela vai ser indeferida por inépcia. Tá ok, gente? E como é que eu identifico a incompatibilidade dos pedidos? Pelos fatos. Tá? Você olha os fatos, dos fatos decorrem os pedidos. Petição inicial, encerrado. Pensei que ia dar para falar sobre contestação, mas não, já extrapolei aí o tempo e muito. Espero que tenham gostado, beleza? Abraço, bom final de semana, já que eu estou gravando numa sexta-feira essa aula. Bom final de semana para todo mundo. Fique em casa, beleza? Fique em casa, que coisa o que fazer que não falta dentro de casa, certo? Sempre tem. Fique, como diz o pessoal aqui em Aracaju, fique dentro de casa.